agora podem se tornar insuficientes com o agravamento da pandemia. Para falar sobre isso, nós convidamos Ronaldo Alau, que é infectologista e membro da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia. Boa noite, obrigada por nos atender. Boa noite, é um prazer atendê-los. A Sociedade Rio-Grandense, inclusive, emitiu uma nota, um alerta, dizendo que o Estado, afirmando e alertando que o Estado vive uma grave crise epidemiológica. Sem dúvida, o que a gente tem percebido ao acompanhar os dados, né, de casos notificados da Covid-19 e mortes, verifica que nas últimas 4 semanas nós tivemos um aumento em 3 vezes dos casos confirmados e um aumento em 3 vezes também do número de mortes. E quando se observa as 2 últimas semanas, houve uma duplicação do número de mortes. Quando a gente analisa os dados de Porto Alegre, percebe que 2 a 3 vezes as pessoas que estão esperando, que têm os casos confirmados, ainda esperam o resultado do teste, ou seja, essa epidemia ela certamente é muito maior, mesmo se tratando de casos que têm acesso ao teste diagnóstico, ainda, né, ressaltando que nós temos uma grande parcela da população que não fez o diagnóstico e, portanto, não faz parte dos dados da Secretaria Estadual e das Secretarias Municipais de Saúde. Esse alerta também afirma que pode haver um grave colapso no sistema de saúde. O que a gente tem observado é que há uma pressão muito grande em cima da rede de hospitais, especialmente, uma redução grande da disponibilidade de leitos, tanto de internação em enfermarias comuns, como redução também de disponibilidade de leitos de internação em UTIs. Com a velocidade de expansão da epidemia que nós temos observado nas últimas semanas, corremos o risco, sim, de haver uma falta de oferta de leitos e provavelmente teremos que ter medidas mais intensas de redução da circulação da população, de medidas de prevenção, para evitar que a situação se torne insustentável. Aí o senhor já entra num outro questionamento que eu gostaria de lhe fazer. Como evitar que esse colapso aconteça? Eu acho que há a necessidade imperiosa, eu diria, que deveria ter sido estabelecida e construída desde o início do ano, quando foi prevista que a epidemia iria chegar aqui no Brasil e no Estado, que seria prover recursos, especialmente pelo governo federal. A gente percebe que não há uma coordenação nacional para o enfrentamento dessa epidemia, mas seria preciso prover recursos para que a população, especialmente mais vulnerável, não apenas os chamados grupos de risco, mas aqueles que têm dificuldade de permanecer em casa e acabam se expondo à doença e têm menos acesso ao serviço de saúde, pudessem praticar o isolamento. Essa é uma medida que não foi adotada, as pessoas não têm renda, têm fragilidade de emprego e com isso há risco de exposição. A outra questão que precisa ser avaliada é medidas que a população tenha adesão a estratégias mais intensas de redução da circulação. Hoje nós temos uma circulação muito grande, verificada nas últimas 3, 4 semanas, cerca de 30%, 35% de adesão ao isolamento, e nós precisaríamos certamente atingir metas como 70%, 60% de isolamento, taxas altas, e aí é preciso definir estratégias para que isso ocorra. Em muitos lugares, né, e nós achamos que essa é uma medida, seria uma medida extrema, por exemplo, a adoção de lockdown, medidas mais restritivas da circulação de pessoas, que são indesejáveis. Não esperamos que não seja preciso chegar nesse limite, mas para isso é preciso prover recursos e adesão da população a essas medidas. Ok, Ronaldo Alau, que é infectologista e é membro da Sociedade Rio-Grandense de Infectologia. Obrigado pela participação conosco aqui no Rio Grande Record. Uma mulher morreu num grave